Hoje servimos o café com uma série. Curiosos? Vamos lá! Olá a todos e bem-vindos a mais um café. Eu espero que tenham tido uma boa semana. O café de hoje vai ser servido... pode ser sem açúcar. Sim, é como eu tenho bebido o meu café ultimamente. Espero que estejam bem, que os vossos familiares e amigos estejam bem e que nesta situação um bocadinho mais difícil, nós temos recebido as notícias acerca da zona da Grande Lisboa. Todos vocês que estão a ouvir dessa zona, muita força. Nós continuamos a orar por vocês. Queria, em primeiro lugar, agradecer-vos pelas mensagens que eu fui recebendo acerca do último episódio, mensagens motivadoras, de opinião. Muito, muito obrigado. Significam mesmo muito. É só o início de um projeto. Eu não faço ideia onde é que isto vai parar, mas gosto muito de ler as vossas mensagens, as vossas opiniões, as vossas críticas. Tudo aquilo que der para melhorar e que eu conseguir fazer, eu vou tentar implementar. Hoje vamos falar da série The Chosen. É uma série que tem conhecido grande popularidade em todo o mundo, uma série cristã, e nós vamos descobrir algumas curiosidades e vamos nos debruçar sobretudo sobre se a série é bíblica ou não, se é para vocês ou não. Depende da vossa preferência, depende de muita coisa que já vamos explorar. Mas sem mais demoras, vamos lá então dar início ao nosso episódio, ok? Bora lá! He performs miracles and seeks no credit? What does he look like? Is he a member of Sanhedrin? Would you at least know him if you saw him again? I don't know why I am sharing this with you. I don't understand it myself. But here is what I can tell you. I was one way. And now I am completely different. And the thing that happened in between was him. O que vocês acabaram de ouvir foi uma das primeiras cenas de The Chosen, uma série de vários episódios, uma série com várias temporadas, a segunda já está em produção, acerca da vida de Jesus e dos seus discípulos. The Chosen é a primeira série multitemporada acerca da vida de Jesus, é o projeto de angariação de fundos online número 1, o primeiro, com mais de 10 milhões de dólares arrecadados por cerca de 19 mil pessoas para o financiamento inicial da série. Está traduzida em mais de 50 idiomas e é completamente gratuita. Isto é o básico que vocês devem conhecer acerca da série. Outra curiosidade, ela foi criada por Dallas Jenkins, o filho do escritor de Deixados para Trás, essa série que fala sobre o fim dos tempos. A segunda temporada já está bastante avançada em termos de financiamento, o que são boas notícias para quem gosta da série, e eu vou-vos falar um pouco sobre a mesma. Como é que eu encontrei The Chosen? Encontrei The Chosen numa Instagram Story, acho que foi na Instagram Story da Mandissa, uma cantora que eu por acaso gosto, e ela falou bastante bem acerca da série e eu resolvi ver do que é que se tratava. Então fui ao site à procura da série e eu pensava, bem, de certeza que está no Netflix ou no Amazon Prime Video e eu não vou conseguir aceder ou vou ter alguma restrição, não sei. No entanto, descobri rapidamente que o formato da série estava numa aplicação, é uma aplicação própria e que havia acesso gratuito a todos os episódios. Mais nada. Português gosta de coisas grátis. Então fiquei bastante surpreendido logo por causa disso. E é inovadora nesse sentido esta série. Tem angariação comunitária de fundos, ou seja, a série vai continuar à medida que as pessoas vão dando dinheiro ao criador. Basicamente as pessoas é que vão ditar se a série continua ou não. É uma série independente dos estúdios de Hollywood, portanto é fantástico por causa disso também. É importante nós debruçarmos sobre o que é que a série é e o que é que a série não é. Isto porque eu tenho ouvido muitas opiniões, tenho lido bastantes artigos, inclusive de pessoas nas mais variadas denominações, etc., sobre a série. E é importante nós entendermos do que é que a série trata. A série é um retrato da vida dos discípulos de Jesus, sobretudo.
Ou seja, The Chosen aqui não é The Chosen One, não é de Jesus, não é sobre Jesus, é The Chosen People, as pessoas que ele escolheu para o seguirem, ok? Isto é muito, muito importante porque este framing vai nos permitir perceber qual é a perspectiva do realizador e do criador em relação à série e vai nos fazer entender a tomada de algumas decisões para retratar a vida dos discípulos e de Jesus, ok? Como base, eu encontrei um versículo que eu acho que ilustra bastante bem o tema da série. Está em 1 Coríntios, no capítulo 1, aliás, são 2 versículos, no capítulo 1, versículos 28 e 29. E diz assim, ele escolheu, The Chosen, ok? Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ok? Portanto, temos aqui a ideia da escolha de pessoas insignificantes, no sentido de são pessoas que à partida não seriam a primeira escolha, não seriam a primeira opção, mas que Deus escolhe e elege para tornarem conhecido o seu nome e para o seguirem. Isto é a história das nossas vidas. Pessoal, cristãos, isto somos nós. E por isso é que eu acho que esta série tem sido tão popular, porque conseguimos ver a parte humana e do dia-a-dia de cada um dos discípulos. Portanto, estabelecemos isto. A série foca-se nisto. Se estão à procura de uma série, ou se estão a pensar que é uma série que se foca exclusivamente e literalmente nos evangelhos, ou seja, na forma como eles foram escritos, não é assim. Os evangelhos foram escritos de uma maneira muito direta, autêntica e factual. É quase como um texto de notícia, digamos assim, em que se prescindem dos detalhes e se foca na verdade fundamental, o que é extraordinário. E ainda bem que Deus fez as coisas assim para as pessoas conseguirem entender verdadeiramente quem Ele é. No entanto, alguns detalhes são ocultados e nós não sabemos. Nós não sabemos, por exemplo, o que é que Jesus fazia quando viajava com os discípulos de uma cidade para a outra. Temos indicações gerais, que ele apartava-se para orar sozinho. Os discípulos, por vezes, tinham algumas missões ou funções, por exemplo, ir comprar comida ou outra coisa qualquer, mas não temos mais do que isto. O que os autores da série, ou o que o criador e os produtores da série fazem, é pegar nestes, digamos, pontos negros, onde não temos informação na Bíblia, e imaginar como é que seria. Por exemplo, como é que seria a personalidade de Mateus, como é que seria a sua relação com os romanos, uma vez que ele era cobrador de impostos no seu próprio povo. E todas estas dinâmicas enriquecem bastante esta série e focam-se nas lutas e nos desafios do dia-a-dia de cada um dos personagens. Por exemplo, alguns exemplos na série para vocês terem uma noção. Nós vamos acompanhar o percurso de Nicodemos desde o início, desde que ele começa a perceber-se que existe alguém que está a fazer uns milagres e a causar quase uma revolução no meio do povo. E vamos assistir a esse percurso até ele se encontrar com Jesus, até termos João 3,16 à nossa frente. E é absolutamente fantástico o crescendo da curiosidade de Nicodemos, das dúvidas de que ele enfrenta até chegarmos àquele ponto. E isso nós simplesmente não temos na Bíblia, essa informação. Lá está, no domínio da criatividade e da imaginação. Eu levantei esta questão porque The Chosen é uma série que nos faz pensar muito sobre a nossa própria vida, porque conseguimos ver o contraste da vida antes de Jesus, nos personagens, e depois de Jesus. E isso está patente em quase todos os personagens em que eles dão ênfase. Nós vemos uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Isto é tal e qual como a nossa própria vida. E eu já tinha uma mensagem que partilhei na igreja sobre isto. Tal como na história do mundo temos o período antes de Cristo e depois de Cristo, assim deve ser connosco. Há um período antes de Cristo e depois de Cristo. E a nossa vida deve refletir essa mudança. Se nascemos de novo, se de facto fomos transformados, então há um antes e há um depois. E a série ilustra isto perfeitamente. No entanto, e é o que eu espero que venha a ser salientado cada vez mais, e acredito que sim,
na segunda temporada é a realidade de que, de facto, Jesus nos dá uma nova identidade. Ele dá-nos um novo nome, digamos assim. Vocês vão perceber esta referência quando virem a história de Maria na série. Ele dá-nos um novo nome. E essa realidade está patente em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita ou escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isto é fantástico. Nós temos hoje uma nova identidade em Cristo. Fomos transformados, recebemos o Espírito Santo e somos considerados filhos. Então, temos uma vida antes e depois de Cristo. Fomos escolhidos para anunciar as riquezas da sua gloriosa luz. Isto é fantástico, ok? Eu espero que tenham curiosidade de ver a série, que vejam com um olhar crítico, que percebam se a série é para vocês ou não. Se estão dispostos a imaginar o dia-a-dia com Jesus e com os seus discípulos, ou se preferem... Há pessoas assim que podem preferir apenas a leitura sintética da Bíblia. Uma das coisas que o criador salientou é que a série tem ajudado e tem estimulado as pessoas a lerem ainda mais a Bíblia, a chegarem-se mais perto de Jesus, a quererem conhecê-lo mais. E isso é fundamental. Ela dá-nos uma visão de quem Jesus era quando andou entre nós e isso é espetacular. Se quiserem descarregar a aplicação, podem descarregá-la nos vossos telefones, em Android ou iOS, e é só procurarem por The Chosen na loja das aplicações e deve-vos aparecer a app com o iconezinho. O ícone normalmente está sempre a mudar, normalmente é um dos personagens que ficam destacados, e podem descarregar, podem experimentar, podem ver e depois troquem ideias comigo para nós podermos ver em conjunto quais são as vossas opiniões, aquilo que vocês acharam que está bom, que está mau, que podia ser melhorado. E é isso. Espero que The Chosen seja uma bênção para vocês. Devo dizer que tem sido para mim, pelo menos. E bem, este foi o episódio de hoje do Café. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham recebido alguma informação para poderem decidir se é uma série que vocês querem ver e experimentar. Eu acho que vale a pena. Formulem a vossa opinião, sejam críticos, tenham um olhar crítico sobre as coisas porque é importante, mas acima de tudo, aproximem-se de Deus e percebam isto. Nós não fizemos absolutamente nada para merecer o amor que Ele nos deu, para merecer sermos adotados como filhos, como somos. Não se esqueçam disso, retirem isso e quando virem a série pensem nisso, que nós éramos quebrados, vasos inúteis e que Ele nos deu um novo uso e nos poliu um bocadinho e agora tudo aquilo que nós fazemos, podemos fazer para Ele. Eu aguardo-vos aqui para tomar um novo café para a semana. Até lá! E bye!